essa crença que é o cliente sempre tem razão. Quando eu penso que o cliente sempre tem razão, eu vou fazer tudo conforme o cliente determina. A empresa cliente determina, né? Porque o cliente sempre tem razão. Então, se de repente a empresa cliente falar assim, não, a gente não quer que dê devolutiva para os candidatos, né? Que quando você, digamos que você avalia candidatos no processo de seleção e que a hora que você vai calcular a sua prestação de serviço, você inclui, né, a hora da devolutiva, né, para esse candidato que aceitou ser avaliado. Bom, a empresa fala, não, não é necessário. Isso aconteceu comigo uma vez. O pior é que quem falou isso para mim foi uma colega psicóloga que trabalhava numa empresa, queria contratar o meu trabalho bem baratinho, mas não queria, disse que não precisava fazer a devolutiva. Imagina, não precisa da devolutiva. Eu falo, escuta, devolutiva, olha só, se você aceita essa determinação da empresa ou essa sugestão da empresa, o que vai acontecer com você? Você vai ferir, né, um princípio ético de uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que nos orienta que todo o processo de avaliação, o candidato avaliado, a pessoa avaliada, ela tem o direito de receber a devolutiva sobre essa avaliação psicológica. Eu acredito até que por isso que muitas colegas nem usam teste psicológico, né? Elas acabam usando outros instrumentos aí de avaliação de perfil, porque depois ela não tem esse compromisso de fazer a devolutiva, né? Essa é uma suposição que eu tenho, né? Posso estar equivocada. Mas quando nós fazemos uma avaliação psicológica, né, de um candidato, de um profissional, enfim, esse candidato, primeiro, ele tem que aceitar, né, esse profissional, esse trabalhador, ele tem que aceitar passar por esse processo de avaliação. Uma vez que ele aceite, que ele autorize, né, você faz, então, todo o processo de avaliação psicológica, né, com diferentes objetivos, e depois ele tem o direito de receber a devolutiva. E mais, né, eu costumo trabalhar assim, quando eu assessoro algumas empresas clientes, que não é meu foco principal a assessoria em processos de seleção. Mas quando algumas empresas clientes, né, que eu já atendo há algum tempo, me pedem esse tipo de serviço, e quando eu faço esse serviço, a primeira pessoa que recebe a devolutiva é o candidato. Depois eu vou para a empresa, e aí eu verifico também com o candidato se tem alguma questão que talvez ele não queira que seja exposta, que ele possa ficar constrangido, enfim, né? Se caso apareça alguma coisa, é muito raro aparecer, mas caso apareça, ele precisa me autorizar, né? No sentido, não, eu autorizo que você informe isso para a empresa. Então, veja, se eu obedeço à empresa, né? O cliente sempre tem razão, né? Que é essa crença que a gente está falando, o cliente sempre tem razão. Então, se eu falo, então, ok, a empresa está falando para eu não fazer devolutiva, o cliente sempre tem razão, não vou fazer devolutiva para ficar mais barato para ela o processo. Eu vou contra um princípio ético. Eu vou contra uma orientação do Conselho Federal de Psicologia. Então, nem sempre o cliente tem razão. Nem sempre. Uma vez eu tive uma situação também que uma empresa, quando eu faço uma proposta, por exemplo, de programas de desenvolvimento, no caso era desenvolvimento de lideranças, eu estabeleci um número máximo de participantes no grupo, né? Quando é programa de desenvolvimento, é importante que você estabeleça um número máximo e um número mínimo de participantes. E também, como é uma empresa, essa organização que eu atendi, né? Ela não é uma organização familiar, mas ela tem algumas características de uma organização familiar.
E eu sabia, né, que tinha pai, filho, filha, né, tudo trabalhando junto ali, às vezes em departamentos diferentes, mas estavam ali. E eu coloquei também essa observação na proposta, dizendo que, olha, não é recomendável que no mesmo grupo tenha pessoas com grau de parentesco próximo, né? E dei até alguns exemplos. E aí, né, a minha intuição, a gente vai ficando mais experiente, a gente vai aprendendo, né, acumulando aprendizados, né? E aí a minha intuição, né, tem a ver com isso, desses aprendizados, né, me disse assim: pede a lista de participantes do programa de desenvolvimento de líderes, que eram 3 níveis que eu ia trabalhar, e era do nível de diretores, superintendentes, que era o nível top ali, né, na hierarquia. E eu pedi. E quando veio a lista, essa lista veio com mais de 30 nomes, e tinha pai com filho, tinha filha e pai no mesmo grupo, tinha marido e mulher no mesmo grupo. E aí eu me posicionei. Falei, não, não foi isso que nós combinamos. Isso não é adequado, e isso não vai contribuir com o processo de desenvolvimento dessas lideranças. Claro que, né, existem algumas hipóteses que eu acabo levantando, né, quando isso acontece, como sendo uma manobra de resistência, né? A empresa está resistindo, a empresa não quer, né, aquele sentimento ambíguo, né, que tem na resistência, né? Quer e não quer o desenvolvimento das lideranças, quer, mas não quer se aprofundar muito. Como consequência, você começa a observar algumas estratégias de resistência, né? Então, é importante que você se posicione. Por quê? Porque senão você vai prejudicar o trabalho, seu trabalho vai ficar prejudicado, vai ficar comprometido, e com isso você ainda corre o risco, né, de ser a incompetente da história. É o que a gente costuma dizer, que você pode virar o bode expiatório da história. Por quê? Bom, né, se não deu certo, o problema é da consultora que a gente contratou. Né? A empresa nunca vai ser, o problema nunca vai ser dela. Aí você vira o bode expiatório, aí compromete a tua imagem, compromete a tua credibilidade. E lembrando que, né, isso é uma pesquisa que foi feita pela Associação Brasileira de Consultores Organizacionais. 80% dos trabalhos em treinamento e desenvolvimento que os consultores realizam vem por meio de indicações. Então, se eu faço um trabalho que fica comprometido em relação à qualidade, é um cliente a menos que eu vou ter, que vai me indicar.